Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa gravação. E nós vamos então dar sequência ao nosso estudo de História Geral. Imediatamente vou abrir aqui a minha tela, compartilhar com vocês, para apresentar então hoje o tema, né, As Crises de Berlim. Ora bem, estamos dentro do tema Primeira Guerra Fria, período de 46 a 56, e hoje o nosso tema é a Berlim e a Alemanha durante o período da Guerra Fria. Perfeito? Aqui está escrito que nós vamos trabalhar o bloqueio de Berlim de 48 a 49, mas vamos aproveitar, já que estamos tratando do caso de Berlim e da Alemanha, vamos tratar também da crise que levou à construção do Muro de Berlim em 1961, em agosto de 61. Então, hoje, nossa aula vai se dedicar à questão alemã. Tá? Eu quero lembrar vocês, tudo bem, que quando a Alemanha foi derrotada, em 1945, Hitler suicidou no bunker, isso, em maio a Alemanha se rendeu. A Alemanha foi dividida em 4 zonas administrativas, tá certo? Ou seja, uma área sob controle britânico, uma área sob controle francês e outra sob controle norte-americano, outra aqui do lado oriental sob controle soviético. Mas que a cidade de Berlim, que fica dentro da parte oriental da Alemanha, na área de controle soviético, também foi dividida em 4 zonas, uma francesa, uma norte-americana e uma britânica. Falamos bastante sobre isso. Tá? A ideia era que se comprovaria, não é isso, a aliança indestrutível criada para combater o nazifascismo, que tinha sido vitoriosa. Quando o que nós chamamos de Guerra Fria, as tensões começaram a crescer, obviamente, tá, Berlim se tornou palco de uma disputa mais acirrada e a própria região da fronteira alemã uma área de tensão. O processo vai ganhando mais corpo quando, em 1948, os governos ocidentais, sob influência clara norte-americana, mas também com interesse britânico e francês, vamos lembrar, o Plano Marshall, as dificuldades, não é isso, da reconstrução da Europa Ocidental, feita e a dependência aos Estados Unidos, começaram a pensar na integração dessas 3 áreas do Ocidente, incluindo aí a Berlim Ocidental. Tá? A ideia de recriação de uma moeda única para circular, a ideia de formar um governo alemão, a ideia que começou a ser colocada também de recriar um exército alemão e, quem sabe, esse exército alemão fazer parte de um organismo de defesa que estava sendo proposto, não é isso, para os países da Europa Ocidental sob a liderança norte-americana, que vai dar na OTAN em 49, que nós vimos no nosso último encontro. Então, o governo soviético, Stalin, começou a entender mais uma vez que esta política era uma política agressiva e que, portanto, ele tinha que, de alguma maneira, reagir para garantir que os interesses ocidentais eles não ganhassem corpo na parte oriental da Alemanha. Tá? E Berlim era uma questão complexa, era uma área muito, muito sensível. Por quê? Porque era um enclave capitalista numa área controlada pela União Soviética. Perfeito? Então, Stalin teve uma ideia em meados de 48 para pressionar os governos ocidentais a se retirarem de Berlim. A ideia era essa, tá? Colocar que os governos ocidentais seriam incapazes de sustentar a cidade, a população da cidade. Então, o que ele fez? Ele fechou a fronteira entre a parte oriental da Alemanha e a parte ocidental, entre a área de domínio soviético e a área de domínio, né, das potências ocidentais. E isso significava que por terra, por ferrovia ou por rodovia, você não conseguiria então chegar à parte ocidental da cidade para poder reabastecê-la.
perfeito? Por mar não faz sentido, porque Berlim não tem porto, né? Não é cidade do litoral. Então, a ideia era, vou mostrar que não existe condição efetiva do sustento dessa população. Os ocidentais, então, vão se retirar e nós, então, unificaremos a cidade sob domínio soviético. Só que o presidente Truman bancou essa situação, criando uma ponte aérea para o abastecimento da cidade. Então, havia vários aeroportos do lado aqui da parte ocidental da Alemanha, da parte ocidental, sim, da Alemanha, mas também em Berlim Ocidental. Esses aviões, calculou-se, né, pequenos ou médios aviões, cerca de 300 por dia, levavam todos os suprimentos necessários para manter a cidade funcionando. Você vai chegar e vai dizer assim, mas caramba, que crise é essa então, se a cidade foi abastecida? Mas tenta imaginar o seguinte, naquele momento de tensão que estava bastante exacerbada, um desses aviões entra no espaço aéreo controlado pelos soviéticos e desaparece do radar, caiu, pode ter sido um problema, uma pane mecânica, pode ter sido, né, uma situação de uma aterrissagem de emergência, pode ter sido, sei lá, uma neblina e bateu numa montanha ou algo assim, ou enfim, algum tipo de situação que pode acontecer, um acidente, né? Até saber se teria sido abatido ou não abatido pela artilharia antiaérea soviética. Lembre-se que havia tropas norte-americanas desse lado da fronteira, do lado ocidental, e tropas soviéticas do outro. Então a tensão subiu muito. Tá? Esse bloqueio foi mantido durante cerca de 11 meses, não ininterruptos. Às vezes, Stalin permitia a passagem de alguns comboios, bem, mas, de qualquer forma, a saída dessa crise foi o surgimento, então, das duas Alemanhas, a separação definitiva não, a situação naquele momento das duas Alemanhas, a República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, mas Berlim Ocidental parte dela, parte integrante dessa república, e do outro lado a chamada República Democrática Alemã, com a capital em Berlim Oriental, perfeito, e que era a área, então, onde seria o projeto socialista de modelo soviético seria desenvolvido. Tá? O surgimento das duas Alemanhas consolidou, né, a efetiva separação, pelo menos nesse momento, e dando uma solução momentânea para o problema alemão. Perfeito? Agora, a existência de Berlim Ocidental continuou sendo um problema para a República Democrática Alemã. Exemplo, tá? A reconstrução de Berlim Ocidental foi muito mais rápida do que a de Berlim Oriental, afinal de contas, da própria Alemanha Federal, porque para os Estados Unidos, né, reconstruir, né, na fronteira com o bloco socialista, uma sociedade que tinha sido muito destruída durante a guerra, era a comprovação da superioridade do modelo capitalista sobre o socialista, sem dúvida nenhuma. Então, enquanto Berlim Ocidental se modernizava, enquanto a República Federal da Alemanha também, né, se reorganizava economicamente, logo se transformaria outra vez numa potência econômica que inclusive vai dirigir a unificação da Europa, né, da Europa Ocidental num primeiro momento, tudo bem? A República Democrática Alemã tinha muito mais dificuldades na sua reconstrução. E aí criou-se a seguinte situação: se é um Estado socialista, vamos pensar, a educação, por exemplo, é pública e gratuita. Então comecem a pensar, né? Você é um engenheiro formado na Alemanha Oriental, na República Democrática Alemã, tá? Na hora que você se forma, você é convidado a trabalhar em Berlim Ocidental ou na Alemanha Ocidental, porque você é qualificado. Tá? E aqui você vai receber um salário melhor, você vai ter melhores condições de vida. Tá? Por exemplo, você não precisa nem ser formado numa universidade, mas você é um trabalhador que vive em Berlim Oriental, perdão, e que recebe o seu salário, mas na hora de comprar os produtos, os supermercados de Berlim Ocidental oferecem muito mais condições de variedade e de preço. Então você ganha, né, os seus recursos na parte oriental, mas gasta na parte ocidental. De qualquer maneira,
isso virou uma espécie de escoadouro de recursos materiais, humanos e econômicos para a parte ocidental, para a parte capitalista, em detrimento da parte socialista. Então, os governos soviético e da própria República Democrática Alemã resolveram tentar dar uma solução a isso. E a solução encontrada aqui não faz mesmo. Quer dizer, hoje você diz que não faz sentido, tá? Na época também não fazia, mas foi a forma encontrada. Foi a construção de um muro separando as duas partes da cidade. Tudo bem? Em agosto de 1961, esse muro começou a ser construído às pressas, perfeito? Ou seja, num primeiro momento, ele foi, né, construído sob o tacão, né, de um controle militar direto, até para evitar fugas, o que nem sempre foi possível, tudo bem? Mas tenta imaginar a seguinte situação: você vive aqui na parte ocidental, tá? A tua namorada vive na parte oriental, vocês resolvem que vão sair para um cinema, etc. e tal, aí você vai ao cinema, janta, etc. e tal, e depois deixa a tua namorada em casa, aqui na parte ocidental na parte, perdão, oriental de Berlim. Tá? Ou pode inverter, mas vamos colocar na parte oriental de Berlim. E volta para casa e vai dormir. Tá? Quando você acorda, você recebe a notícia que o muro está sendo construído e que você não vai poder mais vê-la. Então, das duas, uma, você procura uma outra namorada, certo? Ou então você vai ficar esperando até que um dia, tá, esse muro aqui seja reaberto. Tá? Reparem, qual é o problema da construção do muro? Primeiro, o muro cercou a parte ocidental. Qual é a parte ocidental? Porque o problema era não deixar quem estava na parte socialista, que é tudo isso aqui. Imaginem Berlim Ocidental como uma ilha cercada de socialismo por todos os lados. E para o lado de cá. Por que eu digo que isso foi um tiro no pé? Imagina a propaganda capitalista. O presidente Kennedy, que nesse momento era presidente dos Estados Unidos, né, vai a Berlim Ocidental e faz um discurso na frente do muro, no portão de Brandemburgo, que vocês estão vendo aqui, tá? E diz o seguinte: olha, tá, todos nós somos berlinenses, porque a liberdade foi atacada. Tenta imaginar o seguinte, tá? Propaganda capitalista, propaganda do mundo capitalista. O socialismo diz que é uma maravilha, mas impede de quem está nesse mundo maravilhoso passar para o outro lado, que, segundo eles, é o mundo infernal, que é o mundo do capitalismo. Eu estou no paraíso. Se eu estou no paraíso socialista, por que as pessoas quereriam escapar do paraíso socialista para o inferno capitalista? Fica estranha essa questão. Você não tem como defender essa posição, né, no termo da propaganda. E lembre-se, aí é importante, tá, que o muro ele não se dava apenas na parte, já volto, tá? Na parte de Berlim Ocidental. Também havia, né, barreiras em todos os 1.300 quilômetros, mais ou menos, da fronteira entre as duas Alemanhas, tá certo? Com a possibilidade de passagem, não é isso? Mas uma passagem por terra, ou seja, rodovia e ferrovia controladas. Isso aqui era uma fronteira controlada, tá? Ora, aqui você vê na fronteira entre as duas Alemanhas, tá certo? As formas de controle. Isso aqui disparava para quem chegasse à barreira lá, uma das últimas barreiras, disparava estilhaços que atingiam as pessoas que conseguissem, depois de ultrapassar tantas barreiras, chegar para tentar passar para a República Federal da Alemanha. Tá? Aqui, um esqueminha de como era o muro de Berlim, aí em Berlim, propriamente dito, na cidade, tá certo? Com todas as barreiras que tentavam impedir que você chegasse, né, à parte ocidental da Alemanha. Várias tentativas de fuga foram feitas. Aqui o Checkpoint Charlie famoso, inclusive num filme recente, né, a Ponte dos Espiões, se eu não estou enganado, foi o nome, tá? Era em Berlim, uma ponte que de um lado estava o controle soviético e do outro lado estava o controle norte-americano. Perfeito? O muro passou a ser, então, uma representação física, quase que uma metáfora concreta, né, sem nenhum trocadilho, né, porque o muro era de concreto armado, mas, de qualquer maneira, da existência dos dois mundos, da bipolaridade da Guerra Fria. Perfeito? Vou terminar, então, o nosso encontro de hoje, tá certo? Me despedindo de vocês, agradecendo pela paciência de terem assistido, espero que tenha sido útil para o trabalho de vocês.
nos veremos em breve. Feito?